Esse corpo aqui, ele é um corpo imaterial, mas ele também é um corpo que ainda carregamos, mesmo após a Aqui tava reencarnação. fechado. Aí eu Então, esses fui três corpos foi muito e falado, vi. Aí muito quando eu clicava para comentado querer e muito ligar, ele falava estudado. que tinha alguma coisa de permissão que não Após estava os deixando. livros de André Aí eu Luiz, entrei lá e cliquei em ativar. começou-se a ter, então, novas janelas de informações, possibilitando entender, né, o que era essa formação desses corpos sutis. Então, o espírito é o foco inteligente, que está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, envolto por vários campos energéticos. O corpo físico é a camada mais densa, que é esse aqui, né? Ela é a mais pesada, mais material. Ela é a camada externa na apresentação nossa aqui no planeta. A gente se vê de acordo com a nossa essência carnal ou o nosso macacão carnal. O perispírito, tudo aquilo que reveste a essência espiritual, está aqui. Representa todos os corpos que envolvem o espírito enquanto desencarnado. E André Luiz dividiu o homem nesses três corpos: corpo físico, duplo etérico e espírito. Perispírito, corpo espiritual, psicossoma, corpo mental e espírito. Então ele veio trazer uma nova divisão para que pudéssemos ter um entendimento melhor de quem somos. Então, a princípio era isso aqui. E ele agora começa a desvendar que nós temos um corpo físico. Entre o corpo físico e o corpo espiritual ou perispírito, nós temos um grande filtro chamado duplo etérico. Aí nós temos o corpo mental, que dentro do corpo mental nós temos outros corpos, como o mental superior, mental inferior. Depois o Budi e o espírito que nós chamamos, que eles também dão o nome de Atman, Budi e Atman. Essas expressões ou essas nomenclaturas, nós não devemos envolver muito, não, porque tem outros estudiosos orientais, através até mesmo do budismo, que colocam essas expressões um pouco diferenciadas. Mas o importante é saber que nós temos uma formação que hoje compreendemos que somos 7 corpos. Então, a partir do seu primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz relata suas primeiras experiências no plano espiritual. Ele faz referência a vários corpos espirituais: corpo etérico, corpo astral, corpo mental e corpo causal. Assim ele começa então a desvendar, né, o surgimento desses corpos, que na verdade foi através dos seus trabalhos mediante as equipes espirituais, onde ele fazia suas viagens com os trabalhadores da Casa do Nosso Lar, e ele era muito observador. Além de observador, muito questionador. E ele conseguia fazer, ou melhor, enxergar naqueles trabalhos esses corpos que acompanhavam o corpo físico, tanto do moribundo, quanto aqueles que estavam com processo de obsessão, e mesmo aqueles que estavam sadios, né, entre aspas. E ele questionava muito para entender como que explica essa luminosidade, esses corpos que acompanham, o que é isso? É um arco de luz que acompanha cada corpo. Eles, além deles terem essa engrenagem, tem-se também cores diferenciadas. Então, ele começou a estudar, e na edição do primeiro livro, Nosso Lar, ele vai relatar suas experiências no mundo espiritual e vai, então, nos trazer um relato desses vários corpos espirituais. O duplo etérico ao corpo astral, o corpo mental ao corpo causal. Então a gente começa a entender um pouco por que a necessidade de ter tantos corpos, porque nós ainda não compreendemos na íntegra essas frequências vibracionais desses corpos que possuímos. E à medida que André começa, então, a fazer o seu relato,
a gente consegue entender, porque já começamos a estudar o corpo físico, o cérebro, os órgãos, o nosso corpo, a corrente sanguínea. E aí a gente agora está adentrando nesse corpo espiritual, ou então os corpos sutis, como é chamado. Então, por que o espírito precisa de corpos? Por que não só o corpo físico e o espírito, como assim entendíamos antes? Para que o espírito possa atuar em uma dimensão mais densa, se reveste de corpos que diminuem sua potência energética. Meu Deus, mas como será isso? Diminuir a sua potência energética? Então nós vamos entender aqui por uma experiência simples. Para que o espírito possa atuar em uma dimensão mais densa, se reveste de corpos que diminuem sua potência energética, que eu acabei de falar. Agora, por exemplo, nós temos aqui uma lâmpada, né? A lâmpada, ela possui a sua densidade, a sua luminosidade. 60 kW, é 500 kW, 120, e a gente fica sem entender. Então, é como se fossem as frequências. O corpo tem uma frequência de luminosidade, ele tem uma frequência que vai atuar nos corpos para que essa força de frequência, quando sai do espírito chegando até o corpo físico, ou sai do espírito chegando do corpo físico até o corpo denso, não ocorra o processo que é chamado de descenso energético. Olha aqui, a explosão. Se essa lâmpada ela é sempre de 100 volts e a gente coloca ela em um bocal, vamos dizer assim, vai plugar ela em 500 volts, ela vai arrebentar. Ela não vai suportar a força da voltagem, porque ela não está preparada para tal. Então, qual é o entendimento? A bondade de Deus, esse nosso Criador da vida, ele vai fazer com que nós tenhamos camadas que nós chamamos de corpos sutis, conhecemos de corpos sutis, que nada mais é do que filtros, que vai filtrando essas densidades energéticas para que as energias que o corpo físico absorve até chegar ao espírito não sofra nenhum tipo de dano nos corpos. Porque cada corpo ele tem a sua densidade energética e ele vai filtrando ou vai fazendo com que a densidade aumenta ou vai diminuindo de acordo com o destino dessa vibração, dessa energia, dessa densidade. Então nós somos conhecidos como homens setenários. Nós temos 7 corpos. Constituição mais complexa do homem espírito. 7 componentes interpenetrados, perfeitamente definidos. É uma dádiva. Isso aqui é uma ciência que nós ainda não entendemos. Cada corpo sintonizado e vibrando em dimensões espaciais diferentes, possuindo assim uma frequência específica, onde as propriedades, funções e manifestações são distintas. Olha só a inteligência divina nos fazendo perceber do quanto nós somos importantes, do quanto somos luz, e a inteligência maior nos proporciona a compreensão da energia que nós possuímos, do campo energético que nós temos a atuar mediante as nossas encarnações. Porque para estar aqui no planeta, temos essa necessidade desses corpos para que faça a filtragem dessas energias mais densas e mais pesadas, para que os nossos corpos, em especial o corpo físico e o espírito e o perispírito, não tenha nenhum dano. Então, a integração desses corpos, a interpenetração desses corpos, forma um todo, uma engrenagem maravilhosa, nos possibilitando estar aqui como um ser encarnado. Um homem vivo,
o ser espiritual em uma experiência carnal, a necessidade de ter corpos que amparam, que protegem, que filtram as energias que nós lidamos diariamente, para que, assim, tenhamos a possibilidade de estar neste planeta, buscando o aprendizado dessa escola chamada Planeta Terra e nessa essência divina de Deus, pois estamos conectados com o universo. Somos um micro dentro do macro. Bom, seguindo, aqui é como se fossem os corpos. Por que 3 corpos normal, como nós conhecemos, e aqui figuras? Porque esses 3 corpos, corpo físico, duplo etérico e perispírito, são corpos material. São corpos onde existe ali, que a gente chama do eu inferior, das personalidades, de quem somos, no aprendizado do homem ainda primitivo, que se refere ao projeto evolutivo desses corpos na vivência da carne nesse planeta. Então, para atuar no planeta Terra, nós temos 7 corpos, esses 3 primeiros praticamente bem materializados, corpo físico, duplo etérico e perispírito. Depois nós começamos aqui o corpo mental, é onde faz a diferença, ou ele é um meio, podemos assim dizer, entre os corpos materiais e os corpos espirituais. Então vamos falar desse corpo, vou começar de baixo, para a gente poder entender. Corpo físico, etérico, astral e corpo mental inferior. Esses 3 corpos é o eu inferior, ou seja, as nossas personalidades. Aqui acima nós temos outros 3 corpos, que é o causal, que também é chamado de corpo mental inferior, é onde está o nosso HD, a nossa essência de ser humano, dentro do processo evolutivo. Aqui está guardado, é um HD do corpo, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, todos os nossos sentimentos e emoções. Daqui passa para esse corpo, que é o perispírito, essa informação. Pula-se o corpo mental inferior e essa ligação mental superior com o perispírito é que faz entender a quem somos de verdade. Esses outros 2 aqui é o que nós conhecemos de búdico, que é o segundo, e átomo, que é o terceiro. É o eu superior, a nossa individualidade. Só para a gente ter uma noção, né, dos nossos corpos sutis. Isso aqui, ó, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Ou conhecendo ou não, isso aqui faz parte, nós somos assim. Bom, vamos mais à frente. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Quando a gente desencarna, né, quem é que morre? O corpo físico morre, o espírito não. Esse azulzinho aqui, que está entre o corpo, o perispírito e o corpo físico, esse aqui, o duplo etérico, ele também morre com a morte. Só que ele não é de imediato. A morte não desagrega esse corpo imediatamente. Ele ainda permanece por algum tempo, dependendo da evolução, da postura mental de cada espírito. Às vezes, as reuniões mediúnicas, existem espíritos que, desencarnados, ficam às vezes num processo meio enlouquecido, porque esse corpo ainda o acompanha. E a reunião mediúnica, ela proporciona a queima desse corpo energético para que o corpo, o espírito possa se libertar. Isso aqui, gente, eu só falei, é muito profundo,
é um estudo que a gente pode fazer lá na frente, porque o duplo etérico, lá na frente eu vou falar dele, ele é um corpo nesse momento que estamos atuando, quando nos definimos particularizar os estudos mediante as enfermidades do corpo e da alma. Esse duplo etérico, ele é de grande importância, pois ele é o maior filtro nesse momento em questão de saúde e de doença, que nós vamos ver lá na frente. Então, por isso que esse corpo, às vezes, fica aliado ao espírito antes de desintegrar. Então, desintegra-se o corpo físico, desintegra-se o corpo etérico, que é esse duplo etérico, como chamamos. Por que duplo? Porque a sensação é como eles fizessem uma duplicata do corpo físico. O perispírito, ele vai ser a representação do nosso corpo no mundo espiritual. Aí fala assim, olha, fulano morreu e de repente fulano me veio, ele apareceu para mim. Mas ele apareceu igual ele era. Sim, a nossa essência física, ela é uma personalidade que criamos. Ela permanece ali por um bom tempo. Então, se eu conhecia José num formato físico, se José desencarna e ele vem para mim, eu vou ter nele a roupagem perispiritual que ele ocupava. Porque o corpo ele é formado pelo próprio perispírito. A roupagem é como se fosse uma forma de bolo. Então, quando você desencarna, a sua essência perispiritual ou a sua formação de apresentação para o mundo físico e o mundo espiritual é o seu perispírito. Bom, por que eu estou falando isso? Só para a gente dar um entendimento. Esses dois corpos morrem e esse aqui fica. Então, fica lá 4 corpos. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5 corpos permanece no mundo espiritual. 2 desintegra. Fátima, e aí? À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos perdendo um corpo. Perdemos o físico e perdemos o etérico aqui hoje. Se a gente passar a ter um outro mundo diferenciado, melhor do que esse, onde a nossa postura mental ela é mais elevada, matéria menos densa, energia menos densa, mais luminosidade, mais sabedoria, onde o bem impera, aí a gente vai chegar um momento que nós vamos perder também esses 3 corpos. E futuramente perderemos os 4 corpos, teremos só 3 corpos. A nossa essência divina, independente, depois que nós perdemos esses 4 corpos, qualquer lugar que estivermos, a nossa essência é esses 3 corpos. O espírito, né, o corpo átimo, o búdico e o causal, ou também o corpo mental superior. Esse corpo mental superior, ele que é de grande importância. Lá no mundo espiritual. Aqui ele passa toda a informação para o perispírito. Então vai filtrando as informações. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisinha aí. A gente vai estudar isso, a gente vai tirando. Centenários, corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, como são chamados, são termos que vêm sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. Então, são 7 corpos sutis, físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida, que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Então, é a nossa caminhada. Como holograma, que é assim que eles nos percebem, né? É como se fosse uma aura que ela pega da cabeça aos pés, ela tem esse formato de um holograma, cada corpo contém a mesma energia que circula nos outros, a imagem do corpo físico é a mesma do corpo etérico e do corpo astral, que é o perispírito, embora esses estejam em outras dimensões.
Por que existe a diferença? Por que uns falam que são diferentes e outros falam que são iguais? São duas características completamente uma diferente da outra. Quando eu falo que todos têm a mesma energia, porque nós somos formados do fluido cósmico universal, ou chamado hálito de Deus. Quando eu falo que as energias são diferenciadas, eu estou falando da frequência energética de cada corpo que ocupa, do corpo físico até o espírito na sua essência. Né? Então, são as dimensões de que atuamos. Como uma figura humana desenhada sobre um papel carbono, as cópias, que aqui são as cópias desse corpo físico, são a mesma imagem em sua totalidade, e não somente uma parte dela. Os espíritos nos veem assim, esses halos energéticos que nos envolvem. Essa é a nossa essência espiritual. Os olhos carnais nos percebem só isso aqui, ó. Só o homem físico. Tá? Alguma dúvida vão perguntando. Bom, cada corpo vibra em um ritmo e uma frequência específica. Eles têm frequências vibratórias que varia da mais vagarosa à mais rápida. Isso configura alguns corpos como mais densos e os corpos mais sutis. Qual o corpo mais denso? É o corpo físico. Ele é pesado, ele é energia pesada, ele é bem material. Qual o corpo mais sutil? A partir do perispírito, corpo mental inferior, corpo mental superior, o búdico e o átomo. À medida que ele vai caminhando para o espírito, né, ele é mais sutil. É daí que surge a denominação de corpos sutis. Eu estou explicando por que o nome corpos sutis. Aqueles cujas vibrações têm frequência tão acelerada que se torna impossível percebê-los através dos sentidos inerentes ao corpo físico. É por isso que os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Nós não temos a capacidade, nós não temos uma engrenagem óptica que nos possibilita enxergar o corpo na sua essência. O físico ele se apresenta de uma forma muito nítida e é só a percepção maior. Algumas pessoas, na sua diferenciação de frequência energética e da própria mediunidade, são capazes de perceberem os halos luminosos que nós também chamamos de aura, que é aquilo que nos envolve, que é formado pelos nossos pensamentos e pela nossa conduta mental. Corpo físico é chamado de corpo denso, porque ele é mais denso. Ele é um corpo material. Ou também, quando você estudar e virar, o corpo soma. É o corpo espírito, é o corpo físico. Corpo material, corpo físico. Corpo denso, corpo físico. Quando eu falei com vocês que a gente tem que ter nos nossos estudos uma atenção muito grande, porque de acordo com aquele que faz o estudo, se ele faz em linhagem, por exemplo, um estudo mais envolvido para um estudo baseado na ciência oriental, ele vai trazer nomenclaturas diferenciadas. Mas se você fazer uma avaliação dos dois estudos, engrenar e pegar um gancho, você vai saber que está falando da mesma coisa, mas com palavras diferentes. Nossa, eu estou muito cansado. Por isso que o estudo vai nos abrindo a mente para compreender isso. Aqui nós temos um corpo sutil. Nós temos aí uma pessoa, né? Obrigada a Zaida, que ela que fez esse slide para mim. Ela tem me ajudado muito nesses slides específicos, que são slides com uma capacidade de movimentação e ação que nos permite uma visão melhor. Então, aqui nós temos um espírito físico. Imagina alguém sentado fazendo a meditação. Então, nós temos aí uma pessoa, que nada mais é do que o corpo físico. Os nossos olhos permitem ver só isso. Se eu olhar para alguém fazendo a meditação, ele vai estar aí. Logo, vai ter um outro corpo. Que corpo será esse?
corpo etérico, ou duplo etérico, corpo etéreo, né? Então, vibração etérica, corpo vital, todos esses nomes se diz respeito ao corpo etérico. Por que é chamado de etérico? Pelo éter. Porque é nesse corpo aqui que nós temos a construção, a elaboração de uma energia animal chamado ectoplasma. É nesse corpo que se constrói a energia de ectoplasma. Todos nós possuímos o ectoplasma, só que tem médios que são mais propensos a essas energias ou que têm uma mediunidade, uma engrenagem física e espiritual de uma elaboração maior dessa energia que é o ectoplasma. A gente brinca e fala, fulano é ectoplasmático. Nós não estamos falando que ele está doente, não, viu, gente? Nós estamos falando que ele tem uma energia em grande quantidade que doa para o mundo espiritual e para o mundo físico. Quando se propõe a fazer um trabalho mediúnico, em especial de cura, os grandes médios que mais auxiliam o trabalho não é aquele que participa da psicofonia, não é o que recebe o médico, vamos assim dizer. É aquele que fica caladinho, sentadinho, em silêncio e jorra toda a energia que nós chamamos de ectoplasma. Essa energia é que ela envolve o ambiente, ela é condensada, trabalhada, filtrada, une-se a energia a energia das matas, da natureza, e a energia espiritual. A condensação dessas três energias propicia o trabalho em uma casa espírita, tanto para os trabalhos de desobsessão e trabalhos de cura. No trabalho de cura, essa energia ela é utilizada mais de uma forma... A característica maior é dessa energia dentro de uma reunião de cura, porque essa energia, ela cura, ela é pesada, ela plasma. Mas como que é essa energia? Se algum vidente tiver essa energia, é como se fosse algodão, é como se fosse uma fumaça bem pesada, esbranquiçada, que sai dos poros do corpo físico. Narinas, boca, ouvidos. E o médium ele fica um pouco sonolento, ele fica mais solto. Aproveitando-se a oportunidade que nós estamos falando da doutrina espírita, e que nós temos na casa os médios, por que se pede silêncio dentro de uma reunião mediúnica de trabalhos desobsessão? Os estudos nos fazem compreender e nos levam a esse entendimento que o médio de ectoplasma, quando ele entra em concentração e a espiritualidade começa a buscar essa energia, os outros trabalhadores têm que manter em silêncio absoluto. As manifestações que forem dadas, elas têm que ser mais suaves, mais leves, evitando-se palmas, gritos, para não atrapalhar aquele que está em concentração doando ectoplasma. Não encostar. Evitando vozes muito alteradas, porque o receber uma entidade ou um espírito é uma coisa muito simples, muito tranquila. É um fenômeno normal, é natural. Né? Então é uma coisa muito... É uma sincronia. Se você faz movimentos, arrasta a cadeira, mexe, grita, aquela pessoa, aquele médium que está em concentração, na doação desse campo energético chamado de ectoplasma, ele pode levar um susto muito grande, ou ele pode entrar num estado de choque. Ele volta desesperado, porque é como se realmente levasse um choque muito forte. Né?
Por isso que em uma mesa, nós agora estamos trabalhando de uma forma diferente, que nós estamos no salão, mediante a pandemia. Mas em mesas mediúnicas, que um senta do lado do outro, as mãos a gente pede sempre para ficar espalmadas na mesa, no sentido de concentração, ou até mesmo de uma questão de corporal, né, de manter as mãos assim, para não ficar com a mão solta, movimentando. Fica com aquela mão tranquila ali e você não pode tocar no outro. Porque você não sabe aonde aquele espírito que está do seu lado, que é o seu colega de trabalho, você não sabe em que condição que ele está trabalhando. Às vezes ele faz uma viagem astral, às vezes ele vai levar essa energia em hospitais. Então, é um trabalho tão maravilhoso, é um trabalho imensurável de bondade divina, por isso que a doutrina espírita exige. É necessário estudar para que não venhamos cometer erros primários em uma mesa mediúnica. Não são todas as pessoas que podem participar de uma mesa mediúnica. Por que existe o desenvolvimento mediúnico? É saber lidar, tratar e comportar dentro de uma sala mediúnica. Então, esse corpo ele tem uma importância muito grande, começando dentro das reuniões mediúnicas, nas reuniões de cura, e agora nós vamos ver a importância desse corpo no processo das doenças, das curas das doenças, da formação das doenças, porque ele é um grande filtro onde permite a doença escorrer para o corpo, ou então ele condensa e enxuga e retira-se a doença antes que ela venha para o corpo. Fatinha? Oi. Eu posso fazer um comentário? Pode e deve. Não, é porque antes que você mude de assunto, é só para colaborar com o que você está explicando tão bem sobre a questão da reunião mediúnica do ectoplasma, mas eu queria só fazer um comentário no seguinte, de que esse tipo de energia, esse tipo de médium, eles são extremamente assediados pelas espiritualidades da sombra também. Daí a postura do médium, ele tem que ser íntegra em todo o sentido, exatamente porque é como se fosse não saberia a palavra ideal, não, mas é porque as entidades elas percebem de longe esse tipo de médium, esse tipo de energia, porque são energias muito pesadas, né, para fazer trabalhos de efeito físico e dentre outras coisas, né? Então, assim, é só um comentário mesmo que, igual você falou, nem tudo são flores, né? Quem acha que é um trabalho, né, que bacana, você tem isso, eu tenho aquilo, mas na verdade são trabalhos de muita doação, né? Porque senão, se você se sujar, você fica alimentando o outro lado da espiritualidade, né? Em vez de ser trabalho para a luz, você fica trabalho para a sombra. Além da responsabilidade, né, Helder? Sim. Porque você, com uma postura e uma moral lá embaixo, e quer trabalhar em uma sala mediúnica, até mesmo por uma questão assim de vaidade. Porque tem pessoas que estão ali trabalhando naquela vaidade daquela mediunidade, não saber que ele é um grande devedor. Felizes daqueles que não precisam estar em uma sala mediúnica para doar essas energias, né? Então, assim, tem que ter essa postura, porque senão ele vai sujar o ambiente e depois paga-se muito caro por isso. Muito caro, né? Porque se tem um médium que trabalha essa energia e ele é um médium irresponsável, porque ele nos engana, nós não temos esse olhar, né? Mas ele não engana a espiritualidade. Aquela energia preparada para aquele trabalho, eles vêm, cobrem o médium, né? Simplesmente isola aquele médium para ele não doar essa energia suja e aproveita outras energias e faz o trabalho. Porque eles são muito sábios. Além de sábios, extremamente humildes. Não denunciam nada, faz tudo no silêncio. E tem muita pena da gente. Eles têm pena, né? A nossa índole ainda, você sabe que coisa, que chato, a gente fica até com raiva da pessoa. Mas eles não, eles têm pena, mas só que a gente paga muito caro por isso. Eles sabem direitinho o que está acontecendo, né? Mas é bom essas colocações. Alguém tem mais alguma colocação do corpo etérico, dessa postura da mediúnica? Alguma dúvida? Posso seguir?
Esse povo está com medo de conversar, viu? Acho que deve ter microfone no telefone seus aí, não, né? Ou então no laptop. Beleza. Então aqui nós temos o corpo etérico. Aí chegou mais outro corpito, que é o nosso corpo astral. O que é o corpo astral? É o perispírito, de grande importância. Aqui nós temos um pequeno HD que marca, condensa, guarda todas as nossas experiências na carne, como ser encarnado, e as nossas experiências como espírito. Aí vem o outro corpo, mental inferior. O que esse corpo mental inferior vai fazer? Deixa eu terminar os corpos para eu poder explicar agora. Aí logo depois tem o outro corpo, que é chamado mental superior. Um outro corpo, que é o corpo búdico, o Budi, né? E aí nós temos a nossa essência, que é o espírito, que é a luz, que é quem somos de verdade, que é chamada de Atma. Bom, vamos entender? Aqui está o nosso corpo físico. Aqui nós temos um filtro, outro filtro, outro filtro, outro filtro, até chegar no Atma. Espírito e corpo físico. Entre o espírito e o corpo físico, nós temos esses filtros que nós chamamos de corpos sutis. Se o espírito recebe uma energia, que nós temos na nossa cabeça, o chakra coronário, e é com ele que nós vibramos e sintonizamos e recebemos a essência do nosso Pai, né? O hálito divino do Pai. Então, nós temos os filtros que vai... É uma energia sutil, né? Que ele vai se tornando densa até chegar no corpo físico. E assim é o contrário. Nós recebemos uma energia densa que vai passando por todos os filtros até chegar no espírito, já como energia sutil. Então, nós estamos chamando esses corpos de filtros. Beleza. Mas acontece que nós somos espíritos e possuímos esses corpos. Nós temos um corpo espiritual e os outros corpos, um corpo físico, os corpos espirituais. Quando o espírito pensa, o pensamento dele vai para a mente, que mora no cérebro, é uma caixinha que nós chamamos de mente, capta os pensamentos do espírito, passa por esse filtro, é jogado para o corpo mental superior, faz uma leitura dos pensamentos, mas ainda de uma forma abstrata, transfere para o corpo mental inferior, que capta essa mensagem abstrata, transforma em concreta, essa energia agora de leitura, de entendimento, e transfere para o corpo astral, etérico e corpo físico. Gente, isso é muito fantástico. Isso acontece em segundos. Essa comunicação, ela é uma engrenagem perfeita. Você não precisa falar assim, pé, mexe para a direita, e o pé vai mexer. Não. Você pensa. Quando você assusta, já está acontecendo, seu pé está movimentando. Você pisca, você respira. Nós não precisamos mais atuar nessa área, porque já tem um automatismo que foi criado há séculos e séculos atrás com a nossa formação, começando lá na mônada e chegando até hoje, que é no reino nominal. Então, isso aqui é o corpo sutil, está toda a história nossa está aqui. Cada corpo tem a sua importância, cada corpo tem a sua característica, cada corpo tem a sua energia. Bom, alguma dúvida, gente? A consciência dentro dos corpos, tá vendo os corpos aqui, ó? Aqui, nós vamos falar por aqui.
corpo espiritual, corpo búdico, átmico e corpo mental superior. Aqui tem uma setinha. Corpo da alma. Aqui vai fazer parte a vida inteira. A consciência e seus corpos. Aqui nós temos outra setinha. Corpo de realidade. Corpo mental inferior, corpo emocional, que é o perispírito, corpo energético, que é o duplo etérico, corpo físico. Os 4 corpos, também conhecidos como quaternários. Esses corpos têm uma tendência de desaparecer mediante a nossa evolução. Aqui também, dentro da consciência de seus corpos, só para a gente poder entender, reencarnação de personalidades simultâneas. À medida que a gente vai reencarnando, nós vamos formando esses nossos corpos, nós vamos ampliando esses corpos, essas características, para que nós realmente nos tornemos luz, como Jesus falou. Vinde a mim, né? Bem, vós sois Deus. Vocês são capazes de fazer muito mais do que eu fiz aqui na Terra. É isso que Jesus falava. O que é isso? Trabalhar a nossa energia, trabalhar nosso campo mental, desenvolver como espírito, quebrar as nossas barreiras das lamentações, quebrar todos os nossos paradigmas da formação da nossa personalidade, baseada ainda na sombra, no nosso egoísmo, na nossa intolerância, nos nossos pensamentos ruins, que formam toda a nossa doença, todo o nosso processo que vivemos hoje. Porque quando partimos para esse processo aqui, ó, não tem doença, não tem dor, tem trabalho, muito trabalho. Tem gente que acha, eu vou evoluir, porque na hora que eu estiver de boa, eu vou para o céu. Chega lá, eu vou vestir uma roupa branca e comer uma papinha e vou ficar no ar ouvindo as harpas divinas. Quanto mais você evolui, mais trabalho você tem. Quanto mais tarefa você tem para executar, mais você evolui. A gente percebe isso no centro espírita. Quando a gente busca uma entidade espírita e que a gente chega doente, né? E que você busca algumas tarefas dentro da casa, quando lhe é dada a oportunidade de algumas tarefas, você pode perceber que em pouco tempo, aqueles males que te levou ali vão desaparecendo. Por quê? Porque você começa a buscar novas estruturas mentais. O conhecimento, as leituras, o envolvimento com os irmãos do outro lado da vida, a condensação energética, aqueles que, de uma certa forma, nós chamamos de obsessores, os irmãozinhos da sombra que estavam nos acompanhando. Nesse momento, nós vamos agradecê-los, porque foram eles que nos proporcionaram esses passos. Então, muda-se a visão de vida, muda-se a visão de mundo, né? E a gente consegue, então, se sentir mais leve. É por isso que é chamado de consciência. Consciência e seu corpo. Quem somos? Aqui ainda não nos conhecemos. E agora? Olha o caminho da luz, olha o alto, olha a vontade de crescer, a vontade de melhorar. Então, isso que é a grande oportunidade, é de quando a gente busca alavancar a nossa estrada evolutiva, saindo ainda da nossa dualidade, da nossa característica de pessoas, vamos dizer assim, ainda pobres, né? A nossa miserabilidade, acho que seria a palavra. Sair da nossa miserabilidade e buscar a luz. E aqui nós temos os corpos materiais espirituais, em nível de consciência, que eu já acabei de explicar, que eu vou passar, que não tem mais necessidade, né? Esses 4 corpos aqui eles vão desaparecer. E aí a gente vai ficar só com esses 3 corpos lá na frente. Mas isso agora não, viu, gente? Vai demorar ainda um bocado. Aí nós temos a importância desses corpos, né? Corpos mutáveis, renova-se a cada encarnação, o homem quaternário, ainda somos inferiores, esses 4 corpos sempre estão em formação. Aqui nós temos o corpo terciário, são corpos imutáveis, eles não mudam, eles estão sempre avançando em termos de luminosidade, de frequência, de vibração. Então, só para a gente entender, corpos espirituais, corpos materiais, corpos mutáveis, porque eles mudam, desconstrói, destrói, e os corpos imutáveis que nos acompanham.
E aí nós temos chamado a tríade superior. Essa tríade superior evolui-se, né, com o nosso caminhar, chegando-se ao ponto em que só esses 3 corpos vai fazer parte da nossa vida. É eterno. Os corpos espirituais são sobrepostos, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços, tá? Cada um tem o seu espaço, é bom lembrar disso, a física já fala. Você não consegue usar o mesmo espaço para 2 situações, cada um tem dentro do seu espaço. Em dimensões paralelas, estão vinculados moléculas a moléculas, de tal maneira que tudo que acontece em um é repercutido em outro de forma natural. Tá vendo? Eu estou sempre falando da mesma coisa. HD, né? Aqui nós temos o corpo mental. Essa setinha saiu errado, veja? Então, que eu coloquei que ele mudou. Esse HD aqui é nesse corpo aqui, o corpo mental superior. Guarda os pensamentos, os conceitos, as ideias abstratas, tudo que está em nosso inconsciente. Guarda informações de todas as experiências que necessitam as correções. Esse HD, a gente forma aqui o nosso HD menor, que é o perispírito. E aqui nós temos o duplo etérico, o corpo físico, que é o soma, e os outros corpos. Então, aqui é só para apresentar. Nesse corpo aqui, onde tem essas pétalas, né? Até a formação também tem explicação, que eu não vou adentrar isso aqui agora, que é mais profundo. Aqui nós temos o HD geral, como se fosse a sala onde nós temos todos os nossos HDs de todas as reencarnações, iniciando lá na mônada até o dia de hoje. E aqui nós temos o HD do perispírito, que ele nada mais é do que a condensação desse corpo em uma matéria mais pesada, por ele ser tão sutil, para que possamos estar como ser encarnado. Para a doutrina espírita, o corpo físico, o corpo e o espírito são entidades distintas, ainda que um atue sobre o outro, né? O corpo físico nosso. O corpo físico foi criado pelo espírito, utilizando como molde o perispírito. Hoje nós estamos aqui na Terra formando o nosso corpo da próxima reencarnação. A cada encarnação nós formamos o nosso corpo físico de amanhã. Mas como é que você explica aquelas pessoas que vêm linda, maravilhosa, e outro que vem corcunda, feio, que ninguém suporta? Chama-se frequência mental. Como que você alimentou o seu corpo? Se você alimentou de bons pensamentos, de boa conduta, dentro da verdade, da justiça, se você vibrou amor, se você foi bondoso, você está expelindo essa dualidade ainda do negativismo, você está expelindo tudo que nós temos ainda, que eu chamo das ervas daninhas. Um corpo melhor. Não significa corpo físico bonito com espírito iluminado. Pelo amor de Deus, não confunda isso. Eu estou falando de um corpo mais perfeito, que vem completo, com os membros superiores, membros inferiores, né? Uma cabeça com inteligência. Esse é um espírito que ele está em andamento, que ele está progredindo. E muitas vezes também lhe é dada a oportunidade de vir completo para que ele galgue degraus mais altos. Espíritos que sujaram suas mãos de sangue de uma forma injusta, às vezes ele vai voltar sem uma mão, sem um braço, sem os 2 braços. Espíritos que trabalharam, inteligentes, que trabalharam para o mal, vai voltar com problema sério, mental. Né? Então, assim, isso aí vai nós entrar nas doenças. Às vezes não tem as pernas, porque utilizou dos pés e das pernas para fazer muita maldade, muita ruindade. Então, isso aqui, gente, isso é individual. Eu estou falando de uma coisa generalizada. Oi? Só colaborando com o que você está falando aí, a questão da formação do corpo, tem um palestrante chamado Agnaldo Paviani e ele deu um exemplo bem interessante. Ele falou o seguinte: se hoje você fosse comprar um carro e você tivesse só R$5.000 para comprar um carro, que carro você compraria?
Aí a gente fala assim, compraria um Fusquinha cair nos pedaços, né? Não dá para comprar uma Mercedes ou um carro novo assim. E eu falei assim, é a mesma coisa quando você vai reencarnar. Eles vão olhar como é que você tá, o que você pode comprar. Aí o cara voltou aqui sem perna, sem braço, falou, o que deu para comprar foi isso. Então não tem que se reclamar. Então não tem que pôr culpa no pai, na mãe, não é verdade, né? Então assim, é você que comprou o que você tinha para comprar, não tem como você culpar ninguém. É isso aí. Mas é legal, né, a postura que ele colocou? Foi. É uma forma assim, um exemplo bacana. É isso que eu posso, né? É isso que eu posso. Então, é interessante. Mas também a gente também tem que ter outras características. Ou é isso que eu mereço, né, Fátima? Ou isso que eu mereço, justamente. Mas também, não sei se vocês... Eu vou passar um pouquinho do horário aqui, que eu vou parar aqui e vou contar uma história. Teve uns trabalhos mediúnicos que Chico estava presente, naqueles causos... Eu gosto muito de escutar, gente. Às vezes eu pego os causos de Chico e boto um fone quando eu vou sair alguma coisa, eu vou escutando os causos dele, que vai me tranquilizando a mente. Nos causos de Chico, ele conta que uma pessoa, um rapaz, estava muito interessado numa moça, uma mulher muito bonita, um cabelo maravilhoso, os olhos. Não tinha homem, não tinha mulher que olhasse, que não encantasse com a beleza. E Chico ficou naquela observação, né, daquela coisa. Aí o cara, desesperado, estava apaixonado demais da conta, e não sabia como é que fazia, ela esnobando ele, e ele pedindo apoio, pedindo ajuda. Aí, depois que aconteceu o atendimento, que ele viu tudo aquilo ali, aí não sei se foi Nilton, ele falou com o Nilton, que era o grande companheiro dele, aí ele falou assim, engraçado, né? Ainda bem que não se percebe quem mora nesse corpo, porque, na verdade, ele viu o espírito. Diz que dava medo, sabe? Que ocupava aquele corpo lindo e maravilhoso. Então, o corpo físico não significa iluminado. Às vezes a pessoa tem um merecimento, sabe? De vir naquela beleza para usar de outra forma. Mas aí vai fazer o quê? Vai usar do corpo belo para fazer maldade, né? E aí Chico mostra o corpo andando de uma mulher linda e do lado um espírito assim, todo troncho, todo arrebentado, todo acabado, porque a mente estava estagnada na maldade. Então, é muito interessante, sabe? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente fica com quem que eu estou convivendo, né? Com quem que eu estou namorando, quais as pessoas que estão à minha volta. Mas aí tem uma coisa gratificante, chamada-se hálito mental. Às vezes você conversa com alguém que você não dá conta de conversar com ele, que o bafo é muito grande, você chega fácil. Tem outras pessoas que os espíritos nos conhecem pelo hálito dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, gente, ele tem cheiro. Tem pessoas que quem tem essa mediunidade de sentir, tem esse olfato aguçado, não consegue ficar perto de pessoas, às vezes bonita, cheirosa, perfumada, mas você encosta aquela podridão. Por quê? Esses pensamentos. Por isso que pensamento é tudo. Né? O estudo é muito importante por isso, que vai nos oportunizando entendimento, compreensão, por que uma pessoa é assim, por que a outra é assada, por que eu sinto isso, por que um cura e o outro não cura. Fulano estava de câncer, deu câncer 3 vezes, todas as 3 vezes ele curou, por que o outro que apareceu de câncer agora sem mais nem menos morreu. Então são tantos questionamentos que nós fazemos e a doutrina explica de uma forma tão graciosa, sabe, assim, tão simples, mas que para que a gente alcance esse processo é necessário um estudo mais minucioso da nossa essência, tanto material quanto espiritual. Então nós vamos ficar por aqui, para a gente dar sequência na próxima semana. Eu vou dar uma